Vamos resolver agora a questão que fala o seguinte: o espaço de um ponto material varia no decurso do tempo de acordo com o gráfico a seguir. Determine o espaço inicial do movimento, o que acontece com o ponto material no intervalo de 2 a 5 segundos, em que instante o móvel passa pela origem dos espaços, a velocidade escalar no instante 1,5. Então a gente está lembrando que a gente está falando do movimento uniforme, né? E a gente precisa lembrar da função horária do movimento uniforme. Então vou escrever ela aqui, caso você não lembre, né? Então tem lá, ó, função horária do MU, né? Movimento uniforme. Qual a característica que a gente tem nesse movimento? É a velocidade constante, tá bom? Então o tempo passa, o tempo vai passando e a velocidade não se altera. Só que nesse gráfico aqui a gente tem alguns movimentos diferentes. A gente vai ter um movimento progressivo e um movimento retrógrado, tá bom? Aí a gente vai ter uma velocidade para essa parte do gráfico, para essa parte do gráfico, para essa outra e para essa outra, tá bom? Mas a velocidade nesses instantes aqui, ó, elas são constantes, tá bom? Ó, tá? Então, só para a gente lembrar aqui, a função horária do movimento uniforme é o quê? É S igual a S0. S0 é o espaço inicial, então perceba que é o que ele está perguntando, ó. O espaço inicial do movimento, tá? S igual a S0 mais ou menos, né? Se o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Se o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Velocidade vezes o tempo. Tá bom? Então, ele está perguntando, a gente observando aqui no gráfico, qual é a única coisa que a gente pode fazer aqui, qual seria o quê? Qual é, né, o espaço inicial. Então, o espaço inicial, nessa condição aqui, ó, é exatamente o 5, da onde o quê? O gráfico está partindo. Se você observar aqui, ó, na origem dos eixos, tá? Aqui é zero. Então, ele é o zero para a reta vertical, que é a reta do espaço, e é zero aqui, ó, inicial para o quê? Para o tempo. Então veja que aqui, ó, é crescente, ó, para cá, está orientado para cá, crescente. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. É a variação do tempo. E aqui a gente tem o quê? A variação do espaço. A variação do espaço é essa aqui. E ela inicia, o espaço inicial, a posição inicial é o quê? Na posição 5 metros, tá bom? Então eu vou colocar aqui já a resposta, ó, a letra A, 5 metros. Agora eu vou colocar uma animação aqui que eu acho que vai ficar melhor para entender. Então eu fiz essa animação aqui para a gente observar o seguinte. Veja só, aqui eu fiz uma reta, né, uma régua, né, que aqui estaria exatamente o ponto. Você está vendo aqui? Que é a bolinha amarela, tá? Que ela representa a posição do gráfico, tá bom? Então, conforme esse pontinho for andando no gráfico, você vai ver o movimento que ele faria. Imagina que isso aqui fosse uma estrada, tá bom? Uma estrada. E aqui você não passa lá 0, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Aqui estaria em metro, né? E a gente tem o seguinte, ó. A gente colocou um sentido de orientação na trajetória. Então, para cá, para a direita, você está vendo aqui, para a direita, ela é crescente. E para a esquerda, ela é decrescente. Então, toda vez que a bolinha está movimentando no sentido da trajetória, o movimento vai ser progressivo. Quando ela estiver se movimentando no sentido contrário à trajetória, o movimento vai ser retrógrado. Tá bom? Então, eu vou iniciar o movimento aqui. Ó. Veja que está no tempo zero. Então, no tempo zero, a posição é o quê? É 5 metros, como a gente tinha visto aqui, tá bom? Como está marcado aqui no gráfico. E aí ele começa a se movimentar. Perceba que as duas bolinhas vão se movimentar. Ó. Essa aqui vai sair daqui do tempo 0, vai até o tempo 2. E ela vai se movimentar, vai chegar ao 10. Essa aqui ó, vai sair daqui e vai chegar ao 10. Então vamos lá. Ó.
Ó, se movimentando, chegou ao 10. Chegou ao 10. Aí, agora o que ele pergunta? E agora é interessante, ó. O que acontece com o ponto material no intervalo de 2 a 5 segundos? Se você observar aqui no gráfico, você vai ver que ele está se movimentando, né? Mas só que, olha o que acontece. Conforme o tempo vai passando, ele se mantém o quê? Na posição 10 metros, tá bom? Então aqui, ó, 2 segundos. Vou andar um pouquinho. Ah, posição 3 segundos. Continuou na posição o quê? 10 metros. Andou mais um pouquinho, ó. Mais um segundo. Olha lá. Na posição, no tempo 4 segundos, continuou na posição 10 metros. E andou mais um pouquinho, mais 5 segundos, e ele ainda está na posição, o quê? 10 metros. Então, significa o quê? Ó, o que acontece no ponto material no intervalo de tempo de 2 segundos a 5 segundos? O que aconteceu? Entre 2 segundos e 5 segundos, o ponto estava o quê? Parado. Perceba aqui, ó, que quando a bolinha está passando aqui, que a gente considera que é esse pontinho como se fosse o pontinho do tempo, o tempo está sendo marcado aqui, mas é como se o tempo estivesse andando aqui também, ele está o quê? Ele está parado. Então vamos voltar. Ó, vamos ver aqui, ó. O movimento, ó, progressivo, agora parou, entre 2 e 5 segundos parou, e agora ele vai começar o movimento, aqui eu falei para vocês, ó, contrário ao sentido da trajetória. Então, o movimento é retrógrado. Então, o que acontece com o ponto material no intervalo de tempo de 2 a 5 segundos, ele está o quê? Ele está em repouso. Foi o que a gente viu ali, ó. Repouso. Certo? E agora, em que instantes o móvel passa pela origem? Bem, observando aqui na nossa reta, a origem é exatamente aonde? A origem é aqui, ó, no zero. Tá? Então, toda vez que ela cruzar aqui o zero, é o momento que ele passa pela origem. Quando a gente observa o gráfico, a origem é toda vez que ela cruza o tempo que? O tempo cruza o eixo do tempo. Então tem aqui, ó, cruzou o eixo do tempo, que é a nossa abscissa, né? Essa reta horizontal. Então aqui é quando ela cruza a origem. E aqui de novo, ó, no 13, quando cruza a origem. Então seria no 7 e no 13. Vamos ver isso na animação, que eu vou parar exatamente no tempo e a gente vai observar que está ali. Ó. Ó. Olha lá. Passou um pouquinho, mas veja, quando ele cruzou aqui os 7 segundos, ó, quando ele cruza os 7 segundos, tá vendo? 7 segundos ele está onde? Ele está na posição 0. Então, o primeiro momento é o quê? É no tempo 7 segundos. Então, quando ele está nos 7 segundos, ele cruza a origem. E ele cruza de novo outra vez. A gente já viu aqui que é no 3 segundos, mas vamos ver aqui, ó. O movimento vai continuar retrógrado e agora ele vai voltar progressivo, ó. Progressivo, vai chegar ali no 13, ó. Parou. No 13 segundos é novamente quando cruza a origem. Novamente ele está cruzando o quê? O eixo das abscissas, o eixo do tempo, né? Esse eixo horizontal. Bom, então, no 13 segundos. E agora vem a última ali, a letra D, que talvez seja um pouco mais difícil, mas ele quer saber a velocidade escalar no instante 1,5 segundos, tá bom? Então seria mais ou menos aqui, ó. Eu vou tirar agora essa animação e vou colocar o gráfico, que eu acho que o gráfico eu consigo aumentar um pouco, aqui somente o gráfico. Deixa eu colocar aqui, vou aumentar um pouquinho o gráfico para a gente ficar com uma visualização melhor, né? Então, aumentei aqui o gráfico. Então, o 1,5 segundo seria mais ou menos aqui, tá? Então, se a gente traçar uma reta paralela ao eixo do espaço, então vamos traçar uma reta paralela aqui ao eixo do espaço, ó, mais ou menos aqui, né? 1,5 segundo. Tentar traçar uma retinha aqui bem correta. Então tem aqui. Então ele quer saber a velocidade nesse tempo aqui, ó, nesse ponto aqui, onde cruza, né? Onde a gente está cruzando ali o eixo, né? O gráfico, na verdade. Né? Então, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber que em qualquer ponto aqui,
a velocidade vai ser igual ao quê? A velocidade vai ser igual, porque a gente está tratando do movimento uniforme. Veja, aqui eu tenho uma hipotenusa. Ó. Se eu puxar aqui, eu tenho um triângulo. Aqui, ó, tem um triângulo retângulo. E a velocidade seria a hipotenusa. Veja um detalhe aqui. Eu tenho que esse cateto aqui, ó, se eu determinar que aqui é o ângulo, se eu determinar que aqui é um ângulo, ó, um ângulo alfa, tá? Eu vou determinar que esse cateto aqui, o cateto adjacente, vale quanto? Vale 2. Tá? E esse cateto aqui, ó, esse cateto oposto, ó, 10 menos 5, vale 5. Eu sei que a velocidade aqui ela é numericamente igual à tangente. Então, eu posso dizer ali, ó, que a velocidade, tá? A velocidade ela é numericamente igual à tangente de alfa, tá? Mas quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa é igual o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Opa, mas eu já saquei ali quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Né? Então, a tangente de alfa vai ser igual ao quê? Igual o cateto oposto vale 5 e o cateto adjacente vale o quê? Vale 2. Então, a tangente de alfa vai ser igual ao quê? A 2,5. 5 dividido por 2, 2,5. Mas eu falei que a tangente de alfa é numericamente igual à velocidade. Então, ó, o que eu faço? A velocidade é igual a 2,5 metros por segundo. Certo? Então, a velocidade em qualquer ponto aqui, em qualquer ponto, ela vai ser 2,5 metros por segundo. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.